gente, tudo bem? Voltamos aqui de novo. Eu tô sozinha agora porque eu quero falar só com as mulheres, só com as gravidinhas que acabaram de descobrir a gravidez, ou para aquelas que me acompanham e que querem saber como que é esse mundo de gravidez, mas que não engravidou ainda e que tá se preparando. Então esse vídeo é para vocês. Se os homens que estiverem por aqui, bom, vocês vão casar um dia, então vocês podem assistir e já preparar mentalmente para o que vai vir por aí. Então esse vídeo é para todo mundo, tá? Então hoje eu vou falar para vocês sobre os sintomas de gravidez, né? Não os sintomas para descobrir a gravidez, mas tudo que eu venho sentindo ao longo desses 5 meses de gravidez, porque eu acho que esse tipo de vídeo ajuda tanto as meninas, né, que estão grávidas ou que têm intenção de engravidar, porque eu assisti muito desse conteúdo antes de receber o meu presentinho, e eu acho que informação nunca é demais, tá? E eu quero deixar bem claro que cada gravidez é única, tá? Cada mulher vai sentir uma coisa. Muita gente me falou que ia acontecer XPTO comigo e não aconteceu nada, aconteceram outras coisas completamente diferentes. Então o meu objetivo com esse vídeo é só passar o que eu senti e como eu lidei com essas alterações, né, físicas e emocionais, para que possa ajudar alguém, mas eu não, em nenhum momento eu quero dizer que isso é exatamente o que vai acontecer contigo, tá? Pode ser que você tenha os mesmos sintomas ou alguns deles, ou pode ser que seja completamente diferente, mas eu só queria contar para vocês como está sendo essa experiência, né, que eu estou sentindo na minha gravidez, e pode ser que quando eu tiver outro filho seja completamente diferente também, e aí a gente pode até fazer um comparativo lá na frente. Ai, eu já pensando no próximo. Mas enfim, vamos lá, vamos focar aqui. Bom, no início da gravidez, logo que a gente descobriu, né, naquela primeira semana ali, eu falei pro Vitor, olha, ou eu tô grávida ou eu tô muito doente, porque eu não tenho ficado doente aqui. Desde que eu me mudei pra Austrália, minha saúde, ela foi melhorando gradativamente, né? Eu tinha muito problema de gastrite, rinite no Brasil, tinha todos os ites que vocês podem imaginar, eu tinha, e depois que eu mudei pra cá, isso foi melhorando progressivamente, tanto porque a gente tem uma qualidade de ar, uma qualidade de vida melhor, e aqui eu fui cada vez mais priorizando uma alimentação mais saudável. Então no último ano eu já tinha perdido bastante peso, tava assim, na minha melhor forma física. Então todas essas coisas que eu fui fazendo acabaram me deixando mais saudável. Então nos últimos meses eu praticamente não ia no hospital, eu só ia pra fazer exames, né, coisinhas simples, mas nada grave, mais check-up mesmo. Então quando eu descobri a gravidez, eu tava numa semana que eu tava bem estranha, e eu acho que esses já eram os primeiros sintomas, né, então eu fiquei muito cansada. É um cansaço que eu não consigo explicar, é como se fosse aquele cansaço de uma gripe muito forte, mas você não tá gripada, né? E eu tive o sangramento de inidação, então quando o espermatozoide encontrou o ovinho ali, gerou um sangramento, então eu tive um sangramentozinho, e isso também já tava elevando as minhas suspeitas de gravidez, né? Esse foi um primeiro sintoma, mas eu tava muito cansada, muito cansada. Então a gente fez o teste, descobrimos a gravidez, né? Teve aquele momento ali de muita alegria. E aí foram passando, né, os dias, eu comecei a ter muito enjoo matinal. Só que, graças a Deus, eu não vomitava, né? Não vomitei nenhuma vez durante a gravidez, nenhuma vez. E também não tive aquela ânsia, sabe? Aquela ânsia mesmo de querer vomitar. Era só um enjoo muito chato, um mal-estar muito chato pela manhã. E de manhã o Vitor costuma fazer ovos, né, pra gente, né? Ele faz os ovos ali mexidos e tal, e ele coloca um pouco de manteiga na frigideira.
E quando eu senti aquele cheiro de manteiga, nossa, era muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Então, assim, de manhã eu tinha muita fome, mas eu tinha muito ranço de ver o Vitor fazendo ovo, assim, sabe? Eu não queria ficar perto. E falando de ranço, uma coisa que foi muito louca no começo da gravidez, eu peguei ranço de vegetais. Gente, eu comia muitos vegetais antes. E quando eu descobri a gravidez, eu não queria passar perto de brócolis, vagem, cenoura, couve-flor. Gente, eu não queria. Assim, não queria. Tanto é que eu acho que essa deficiência de ferro que eu tô tendo agora, que tá bem baixinha, ela pode ser um pouco de reflexo desse início de gravidez que eu tava, assim, evitando ao máximo comer vegetais, porque eu literalmente peguei ranço. Eu tava com muita fome e eu só queria comer carboidrato. Se eu quiser, eu queria comer pão, macarrão, lasanha, coisa pesada, assim, sabe? Que enchesse a minha barriga, porque a fome, gente, nas primeiras semanas, ela é, assim, inexplicável. Inexplicável. Porque eu era uma pessoa que fazia jejum antes da gravidez e depois da gravidez eu não conseguia ficar 10 minutos sem comer. Teve um dia que eu briguei com o Vitor porque ele tava jantando e eu não, né? E eu ainda teria que preparar o meu jantar. Foi um dia que eu tive um surto, né? Eu comecei a chorar porque ele tava jantando e eu não estava, né? Porque a gente janta coisas diferentes. E ele teve que parar o que ele tava comendo pra fazer janta pra mim e eu comi 2 pratos e meio. Então assim, eu tava com muita fome, né? Tive muito sono durante o dia, né? Então teve dias que assim, que foi uma luta pra se manter acordado. Xixi a cada 20 minutos, meia hora. Então eu não conseguia segurar xixi por muito tempo. Houveram noites que eu tive um suor, assim, absurdo. Então eu acordava à noite molhada. E eu não sou de suar, gente. Pra eu suar na academia, eu tenho que estar com batimento cardíaco muito alto. E eu acordava à noite, assim, teve um dia que eu tive que trocar de pijama, porque o meu pijama estava inteiro molhado. E foi muito estranho, porque eu não sou uma pessoa que sua. Às vezes no calor eu durmo com coberta, né, pra vocês terem uma ideia. Hoje tá um sol, tá 20 e poucos graus e eu tô de manga, né, eu tenho mais frio do que calor. Então eu tive episódios de sudorese noturna. Algumas noites eu não conseguia dormir, então eu acordava 2 horas da manhã e não conseguia dormir mais. E, infelizmente, no início da gravidez eu também tive sangramento, né? A gente tem a teoria de que eu estava grávida de gêmeos, porque o meu beta-HCG estava muito alto e que, infelizmente, a gente perdeu um dos bebês, mas isso nunca foi comprovado através de exames, então é só um achismo mesmo nosso, tá? Mas eu tive esse sangramento que foi aí bem preocupante, então quem já assistiu os vídeos anteriores do canal já sabe da história, né? E depois eu vou deixar aqui pra vocês assistirem, pra quem perdeu. Aí, passado o primeiro trimestre, né? Que é acho que é o mais difícil, né? Porque primeiro que você recebe a notícia da gravidez, aí tem todas essas mudanças, assim, hormonais e físicas que começam a acontecer, mas a barriga ainda tá pequenininha, né? Tá crescendo ali bem pouquinho. É mais essa flutuação de coisas acontecendo mesmo. E aí, passado esse primeiro trimestre, né, começou ali o segundo trimestre, desculpa. E aí, outras coisas começaram a vir, né? Então, assim, eu continuei tendo bastante episódio de xixi, né? Só que o xixi agora, ele tá um pouco diferente. Então, tem dias que eu vou muito no banheiro, independente do volume de água, porque eu tento manter o volume de água meio que constante. Mas tem dias que eu vou muito mais no banheiro do que outros, e à noite também. Então, tem dia que eu vou 5, 6 vezes à noite no banheiro, e tem dias que eu vou só 2, sabe? Então, depende muito do que eu comi durante o dia, se foi coisas mais cozidas, né, que acumulam mais água. Não sei, tá? Não sei te explicar por que isso acontece. Mas no segundo semestre, o xixi ele já variou um pouco. Então teve noites que eu dormi muito melhor, porque eu não fui tantas vezes no banheiro. Mas teve noites e dias que era non-stop. E é muito chato ir no banheiro toda hora. Primeiro,
Você tá trabalhando e do nada você tá atendendo alguém ou conversando com alguém, você tem que falar, "Ai, desculpa, eu preciso ir no banheiro." Porque você não consegue segurar. Não consegue. A bexiga fica cheia num nível que se você não for, você faz xixi nas calças. E já aconteceu o episódio de eu chegar no banheiro e eu quase fazer xixi nas calças porque já não conseguia segurar mais. No segundo semestre, eu já comecei a ter cãibras na barriga e na batata da perna. Então, todo dia de manhã eu tenho cãibra. E dependendo do movimento que eu faço, assim, com a perna, dá umas cãibras muito loucas. Às vezes você tá sentada e se você levanta muito rápido, dá uma cãibra na barriga. Assim, é muito, muito, muito doido, porque eu nunca tive cãibra na barriga. Mas acontece, né? Os seios aumentaram muito. Agora parece que deu uma estabilizada, mas do primeiro pro segundo trimestre parece que foi assim, boom, né? Ele dobrou de tamanho, eu sempre tive o seio pequeno. Então ele dobrou de tamanho e assim, é uma dor que você literalmente sente rasgando, assim, sabe? Não é um incômodo insuportável, mas é incômodo, né? E o bico do seio fica muito sensível, então é difícil ficar com o sutiã. A melhor coisa que acontece no final do dia é você liberar tudo. E eu tive que comprar já logo no segundo trimestre, eu já tive que comprar sutiã de amamentação. Eu já tô usando sutiã de amamentação, embora não esteja amamentando. Porque eles são bem mais confortáveis, eles têm bastante ajuste, sabe? Então, o que eu comprei, ele já tem aquele ajuste que você consegue ir ajustando, né, as costas. E depois que eu comprei, aí ficou bem mais confortável, sabe? Então, minha sugestão é que já no segundo semestre você já comprei 1 ou 2 sutiãs de amamentação, porque eles são bem mais confortáveis, a sustentação é diferente, sabe? Então, é bem melhor. No segundo trimestre também já começou a crescer a barriga, né? Como vocês podem ver. Alguns falam que minha barriga é pequenininha, mas como eu nunca engravidei, pra mim ela já tá enorme, né? Mas o crescimento da barriga é algo que é muito desconfortável, porque você sente a musculatura literalmente abrindo, você sente as suas juntas estralando o tempo todo, então o joelho estrala, o quadril estrala o tempo todo. Então você sente que tá afrouxando ali para poder passar o bebê. E tem dias que a barriga fica muito dura e tem dias que você sente ela repuxando assim. Como a primeira gravidez, tudo é muito estranho, né? Acho que depois que passa a primeira gravidez fica mais tranquilo. Então você não sabe se é uma dor, se é algum problema, né? E aí eu sempre pergunto toda vez que vou no médico, olha, eu tô tendo uma dor aqui e ali e tal. Aí eles, não, fica tranquila, que são os músculos ali da barriga realmente esticando para poder ir acomodando o bebê que tá crescendo. Então é bastante incômodo, não vou dizer que não é, mas faz parte. Uma coisa interessante que começou no segundo trimestre, por que eu falo semestre? No segundo trimestre, que eu tô tendo sonhos muito loucos mesmo, assim, coisas muito aleatórias mesmo. A gente já tem normalmente sonhos aleatórios, né? Mas eles são muito mais vivos. E o mais estranho é que, por exemplo, quando você tá numa situação normal que você não tá grávida e você tá tendo um sonho e você precisa fugir, geralmente você não consegue fugir. Você tenta, você corre ali e você não consegue, né? Eu, pelo menos nos meus sonhos, eram assim: você tenta fugir, você não consegue, você fica naquele desespero e acorda. Depois de grávida, eu adquiri superpoderes. Então, nos meus sonhos eu voo, eu corro muito rápido, eu consigo bater nas pessoas. Então, assim, às vezes eu tenho sonhos mais agressivos, dizer que eu quero bater em alguém, eu nunca consigo. Mas grávida, eu bato na cara de todo mundo nos sonhos, eu sou muito agressiva. Umas coisas absurdas, mas é ao mesmo tempo um pouco assustador, que você acorda assim, você fala, nossa, que loucura, o que aconteceu? Porque parece que você foi para um outro mundo. Então os sonhos ficam muito, muito doidos. E eu acho que no segundo trimestre eu tive bastante variação de humor, né? Que também é esperado. Apesar de eu perceber que eu estou mais calma no contexto geral, quando alguma coisa estrala, o meu filtro assim de paciência, ele estoura muito mais rápido. Eu já sou uma pessoa impaciente normalmente, mas se eu tô calma e alguém fala alguma coisa
e aquilo me cutuca de alguma forma, eu já perco a linha logo, assim, sabe? Então não tem muito filtro, bateu, levou, já, né? As discussões aumentaram, no trabalho eu tô tendo dificuldade também, porque às vezes meu chefe fala umas coisas que eu já não tô querendo engolir, aí eu tenho que ficar controlando ali pra não falar besteira, né, e perder o emprego, mas depois eu fico remoendo, porque eu fico muito nervosa, muito mais rápido. Mas depois que passa, eu também já esqueço. Eu também esqueço de tudo, né? Então, eu sei. E por outro lado, eu também tô muito mais chorosa, assim. Então tem vezes que você fica bem reflexiva, assim, pensando, né, na gravidez, em tudo que tá acontecendo, no simbolismo de tudo isso, né? Na alegria, na bênção e ao mesmo tempo no sofrimento, né? Porque você literalmente tá dando o seu corpo, o seu sangue para que esse bebezinho cresça, né? Então é um pouco de sofrimento seu também, por algo maior. E aí quando você fica refletindo, né, sobre essas coisas, tudo, e aí às vezes escuto uma música que é um pouquinho mais emotiva, aí eu choro, principalmente no banho, né? Que é o horário que eu sempre tenho mais reflexões assim de vida. Então eu choro muito. E às vezes é um choro que não é aquela lagriminha, né, que escorre, é choro de tipo, de muita emoção mesmo, assim, sabe? Então é muito doido, muito doido. E pra finalizar, né, agora eu tô no 5º mês de gravidez, né, nos últimos tempos eu tenho sentido bastante sangramento no nariz, né, principalmente pela manhã, sangra muito. Mas ao mesmo tempo a gente tá na primavera e aqui na Austrália essa primavera lá tá sendo bem chata porque tá ventando muito, então tá espalhando muito pólen, então tá me atacando a rinite, que é uma coisa que eu não tinha, né, há muito tempo eu não tinha crise de rinite, então todo dia eu tô espirrando muito e o nariz sangrando muito, e aí tô com o nariz bem machucado, e por conta da minha barriga tá bem grande, espirrar tá sendo, assim, uma dificuldade muito grande, porque toda vez que eu espirro, eu sinto pinçar o ciático nas costas. Então, tá muito complicado administrar esses espirros e essas pinçadas nas costas, porque dói muito, gente. A barriga contrai, né? Na hora que você espirra, a barriga contrai, aí eu tenho que segurar a barriga, assim. E ao mesmo tempo eu sinto uma pinçada no ciático dos dois lados, né? Então, essa tá sendo a minha maior dificuldade agora. Agora que a barriga tá crescendo, eu tô começando a sentir o peso dela. Embora meu bebezinho tenha 300 e poucas gramas, né? Quase 400 gramas ali. Tem o líquido, o amniótico, tem a placenta que tá crescendo, então tudo isso vai gerando peso. Eu engordei até agora mais ou menos uns 3 quilos, né? Eu tô com 5 meses de gravidez, engordei mais ou menos uns 3 quilos. Porque uma coisa é você carregar ali na academia, né? Fazer um exercício, tudo, né? Ou no trabalho, carregar uma coisa, voltar. Agora você ficar com 3 quilos a mais o dia inteiro é diferente. E é um peso que tá sempre crescendo, né? Então a barriga tá começando a pesar, embora ainda tenha uma barriga pequena. Mas já tô sentindo a lombar pedindo arrego. E o ciático tá incomodando bastante, gente. Tá incomodando bastante, então essa vai ser, acho que é a minha maior dificuldade. E à noite, quando você vira de um lado pro outro, porque primeiro você já não dorme de bruços e você não pode dormir de barriga pra cima, né? É uma recomendação médica de não dormir com a barriga pra cima. Então você só tem a posição do lado esquerdo e lado direito. Então quando você tá virando, eu não consigo virar rápido, eu tenho que virar em etapas. Então eu viro um pouquinho, aí viro 100% pro outro lado. E nesse processo de você ir virando, é muito incômodo, porque a barriga, você não consegue virar de uma vez, você tem já muita dificuldade. O Vitor até comprou aquele travesseiro em formato de U, vai chegar essa semana, porque esses travesseiros assim já não dá mais, eu durmo com um na cabeça e um no meio das pernas, mas é muito difícil já dormir à noite, porque
primeiro que você tem que levantar pra fazer xixi toda hora. E segundo, quando você tá numa posição e precisa virar pra outra, já é muito incômodo. Muito. Outra coisa que tá bem chata. Você perde a noção de espaço. Eu já não sou muito boa, né? Com noção de espaço. As coisas caem da sua mão que você se sente assim até meio retardada, assim, sabe? Por exemplo, às vezes você tá desembalando, né, um produto e aí você amassa e vai jogar no lixo. E a lata de lixo tá exatamente do seu lado. É um movimento que você faz naturalmente, que você joga e o lixo cai no lixo. Gente, não cai no lixo. Não cai. Ele bate na borda e cai no chão. E aí eu, que já tô com a barriga, tenho que abaixar e pegar. E é a pior coisa que existe é algo cair no chão. Porque é muito difícil você pegar algo do chão. Primeiro que tem a barriga que te atrapalha. E segundo que eu acho que a pressão é diferente. Toda vez que você abaixa o tronco, eu sinto uma pressão muito grande na cabeça. Então é muito ruim abaixar pra pegar qualquer coisa. E você tem que abaixar com com movimento bem devagar. Pegar, colocar o que caiu no chão no lugar, depois você sobe devagar. É horrível. É horrível. E tudo cai da tua mão, gente. Eu tô trabalhando, às vezes eu tô com a caneta na mão, a caneta cai no chão. Você vai jogar o negócio no lixo, o negócio cai fora. Tudo, absolutamente tudo cai da sua mão. Parece que você vira mão de alface. É péssimo. Essa parte já é um pouco mais íntima, né? Mas eu senti que nos últimos trimestres tem um aumento da secreção vaginal, né? Então é normal também você ter aumento de secreção vaginal. E falta de ar, vocês estão percebendo que eu vou falando e vou cansando, né? Um assunto também que é um pouco mais íntimo, mas é verdade, né? A libido, gente, zero. Né? Algumas mulheres ficam super ativas, mas não tá sendo o meu caso, né? Eu tô bem tranquila, bem de boa, libido zero. Mas isso também é comum, né? Então, varia de trimestre para trimestre, né? De grávida para grávida. Mas no meu caso, eu tive diminuição da libido, tá bom? Né? Acho que é isso que eu queria falar pra vocês, assim, que eu tenho sentido até o momento. Óbvio que isso, novamente, vai variar de mulher pra mulher, mas eu queria falar pra vocês o que eu tenho sentido, né? E pra resumir a história toda é que eu escolhi engravidar. E por mais que não seja algo fácil, a gente tem que ter maturidade de entender que isso é uma fase, que daqui a pouco eu vou sentir saudades. Eu fico até emocionada. Tá vendo como a gente fica doida? Isso é uma fase que ela é muito difícil, mas é muito boa ao mesmo tempo, sabe? É muito, muito louco. Aí. O que é? A comida tá pronta? Foi, você já tá chorando de novo. Não, eu tava tentando resumir o vídeo agora e falando que... Senta aqui. Só pra gente finalizar junto. Eu já tinha terminado de falar tudo que eu tava sentindo, mas assim, queria falar que ao mesmo tempo que é muito difícil, né, você passar por todas essas mudanças físicas e emocionais, que é muito bonito, assim, sabe? Obrigado. É muito doido. Eu não vou conseguir terminar o vídeo, caramba. A gente tem que ter maturidade pra entender que isso é uma fase que tem uns momentos altos e baixos e que, apesar de ser muito difícil, que muita gente às vezes fala, a maternidade é uma maravilha e tal, ela é uma maravilha, mas ela não é um processo fácil, né? Então muitas coisas que eu sinto, o Vitor jamais vai entender o que é. Ele pode até às vezes achar que eu tô traumatizando, né, algumas coisas, mas é realmente muito difícil. Mas isso é uma fase, daqui a pouco eu vou sentir saudade da minha barriga, o bebê vai estar aqui, vou ter outros problemas, outras dificuldades, né? Mas que eu escolhi passar por isso, né? E pra eu ter o meu filho, que é uma das coisas que a gente quer muito, tudo tem um preço, e esse é o preço, né? De carregar um milagrezinho, uma bênção que Deus deu pra gente. Eu acho que como homem falando, né? Pra finalizar o vídeo,
É. Então, falando como homem, como esposo, como filho, né? Que eu também tenho uma mãe. A gente sempre escuta, principalmente da minha mãe, que é um momento que a mulher passa por mudanças hormonais e tudo mais, e tudo se aflora, né? Os sentimentos e tudo mais. Mas se você for pensar como ser humano, como espécie, a mulher passa por uma coisa que o homem nunca vai passar na vida, né? Que é gerar uma vida. Então, é um processo que é complexo para o corpo, que acontece em menos de um ano, e tudo se transforma, né? A parte emocional, a parte física, as limitações e tudo mais. De encontro a isso vem tudo que você tem na sua cabeça enquanto cria, enquanto o que você quer para sua cria. E é um negócio complexo, é bem complexo até de explicar. Então, ainda mais, dependendo mais da situação financeira, da sua insegurança, das coisas ao redor que estão acontecendo, que nem no Brasil, por causa da eleição e tudo. Então, muitas incertezas, né? Muitas coisas que cercam e você acaba, às vezes, muitas vezes, deixando de viver esse momento, deixando de ver a importância que é esse momento, né? Uhum. E esse momento passa rápido, depois se você não curtir isso tudo e deixar isso passar despercebido, não volta atrás. Então, apesar de tudo que cerca, todos os problemas que estão fora do relacionamento até, e familiar, enfim, eu acho importante você se voltar para si e entender esse processo e curti-lo, né? Porque é uma coisa única. A presente gente de nunca Deus. sabe que se vai engravidar de novo, a gente quer, obviamente, ter outros filhos. Já? Né? Eu quero. Você não Eu vai tava querer? terminando todo bonitinho, você já vem com safadeza. Ai, meu Deus. Bom, gente, tá queimando a comida, tem que voltar lá, mas um beijo pra vocês. Ela vai terminar o vídeo aí, né? E até semana que vem. Tchau. E apesar de todas as dificuldades, é importante você valorizar e agradecer a Deus por estar gerando uma vida que pode fazer diferença, que pode ser uma pessoa do bem, que pode ajudar outras pessoas. A gente nunca sabe, né, o que os nossos filhos vão querer fazer. O Vitor até ficou brincando, né, porque agora que a gente sabe que é um menino, ele até brincou, eu vou torná-lo um jogador de futebol e tudo mais. Mas a gente não sabe o que ele realmente vai querer pra vida dele. Mas eu, como mãe, a única coisa que eu quero é que ele seja um homem bom, né? Um homem de valor. Então eu vou me esforçar, né? Eu tô me esforçando, estudando, trabalhando os meus medos para que eu não passe isso pro meu filho. E que ele seja um homem forte, um homem de valor, e que ele venha para esse mundo para contribuir, para somar, né? Tem tanta maldade no mundo, tem tanta gente ruim no mundo, e eu não quero que meu filho seja desse time. Eu quero que meu filho seja do time do bem. Então é uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo é uma honra, né? Quando eu estiver velhinha, que eu estiver me despedindo desse mundo, que eu possa olhar para trás e ter orgulho do meu filho ou dos meus filhos, né, se eu tiver mais, e saber que eu fiz parte, que eu levei para frente a mensagem do bem e do amor, né? Não, desculpa. Mas é isso, gente. Eu falei, quando a gente entra em assuntos mais filosóficos, a gente não consegue segurar a emoção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários, né, a opinião de vocês, pra quem já é mãe, quem não é, quem tem intenção de ser. Compartilhe se você achou que esse vídeo pode ajudar alguém. Muito obrigada aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos ao canal. E se você tiver alguma sugestão, quiser mandar alguma mensagem, por favor, mande pra nós, é sempre uma alegria conversar com vocês, tá bom? É isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau! Ai, e agora pra sair da cama?